Então, eu acho que o segundo ponto agora dessa nossa live é falar no direito no mundo pós-coronavírus sob a ótica da União Europeia. Sob a ótica da União Europeia. Essa desarticulação a que me referi, envolvendo os países do mundo e a China, essa mesma desorganização, ela é percebida hoje dentro do território europeu, dentro da União Europeia. Por quê? A União Europeia não estava preparada, como ninguém no mundo estava preparado, para uma pandemia como essa. Alguns problemas que surgiram, eu quero citar alguns poucos, mas que mostram a dimensão do problema, não é? Quando a Itália, depois da China, se torna o grande epicentro da pandemia, qual foi a primeira atitude da Itália no sentido de enfrentar o problema? Foi o de pedir ajuda a duas nações poderosas, gigantes, em termos de auxílio para o enfrentamento da pandemia. França e Alemanha. O que a Itália queria? Equipamentos, respiradores, máscaras, remédios, todas essas coisas envolvidas no enfrentamento clínico, não é, da pandemia. E a resposta foi negativa. Nesse momento de pandemia, nós, a França, nós, a Alemanha, não podemos permitir a exportação desses produtos para a Itália, porque nós precisaremos deles. E a resposta foi negativa. Uau! Eles são, na verdade, como que uma federação de estados. E eles não conseguiram resolver esse problema, quando a Itália, na verdade, era o grande epicentro, com milhares de pessoas morrendo. E eles não receberam a devida ajuda de França e de Alemanha. Um segundo problema, que aconteceu há algumas semanas, e que coloca em toda a evidência a incapacidade da União Europeia de enfrentar essa pandemia. O que foi sugerido? Foi sugerida a criação de um fundo europeu, em que todos os países contribuíssem com dinheiro, para que esse dinheiro arrecadado por meio desse fundo fosse direcionado ao enfrentamento naqueles países que estavam vivendo a crise de uma maneira mais aguda, como Espanha, Itália, França. Muitos países apoiaram. A França, a Espanha, a Itália, Portugal, Grécia apoiaram a criação do fundo. Mas sabem o que aconteceu? O fundo não saiu, porque a Alemanha, a Áustria, a Finlândia, a Eslovênia não concordaram com a formação do fundo. Talvez se esse fundo tivesse sido constituído emergencialmente, a situação crítica hoje vivida pela Europa, e principalmente por Espanha, Itália, França, talvez essa situação não fosse tão crítica assim. Olha só, a União Europeia não foi capaz de enfrentar devidamente o problema. Moral da história: assim como o mundo vai ter de repensar todas essas coisas e construir soluções por meio de tratados, de convenções, de acordos multilaterais para tornar o mundo um pouco mais seguro em relação à pandemia, a Europa vai ter de realizar isso urgentemente. É sabido que há muito tempo se fala de uma Constituição da União Europeia. Eles chamam essa ferramenta jurídica de Constituição Europeia, que foi há 15 anos aprovada. O fato é que na União Europeia há 15 anos que se aprovou uma Constituição da União Europeia chamada Constituição Europeia, em 2004. Só que a vigência dessa Constituição Europeia, ela dependia da aprovação por plebiscito dos países que integram a União Europeia. E houve, na verdade, duas vozes dissonantes dentro da União Europeia. A França não topou e a Holanda
não topou que a Constituição surgisse. Então, nós não temos uma Constituição na União Europeia, o que é algo absolutamente natural, porque eles são, de alguma maneira, uma federação, e essa federação depende de uma Constituição para funcionar. Ela funciona sem essa Constituição. Mas eu tenho para mim que agora, com a pandemia do coronavírus, essa ideia de uma Constituição Europeia será ressuscitada, as discussões começarão a acontecer outra vez, e agora num clima de muito mais necessidade, não só na perspectiva de saúde pública, mas na perspectiva econômica, de trabalho. Essa Constituição agora terá uma grande chance de vir a existir em solo europeu. O fato é que a pandemia do coronavírus ele traz para dentro da União Europeia, vamos pensar só dentro da União Europeia, uma exacerbação dos sentimentos nacionalistas. Esse desarranjo e esse desentendimento entre os países da União Europeia. Isso vai se traduzir, ou já está se traduzindo, em fechamento de fronteiras. Isso já aconteceu. Numa restrição enorme. Isso deve permanecer depois do encerramento da pandemia, um controle enorme da imigração. Nós não sabemos como ficarão direitos como de livre movimentação na Europa depois dessa pandemia. Pelo menos essas coisas todas terão de ser rediscutidas num nível completamente diferente, porque os países percebem que a falta de uma precisão jurídica em relação a essas coisas todas traz uma insegurança enorme para todos, de sorte que tudo isso haverá de ser rediscutido, e eu acho que o clima será favorável à criação de uma Constituição em solo europeu.